Então vamos lá, vamos falar sobre a última parte do livro Entendendo o Apocalipse. Nós paramos lá o que significava aquelas projeções. Em primeiro lugar, a comunicação religiosa ela vai se expandindo na medida da expansão da humanidade. As Babilônias, então, elas vão crescendo na medida também do crescimento humano. Não podemos dizer que a grande Babilônia, que é o ícone que está presente lá no Apocalipse, ela representa toda a civilização ocidental. Mas, iconicamente, ela é a própria Europa. Porque onde surge na raiz a essência que determina a cultura ocidental, colonizando as Américas, por exemplo. Mas há uma expansão. É a serpente que no início é o mal, que representa nos primórdios da humanidade. Ela vai crescendo também na medida do expansiamento dos seres humanos. Só que essa expansão ela promove um embaralhamento, como está lá no livro de Daniel, no capítulo 2, no versículo 43. São entes que se misturam por casamentos, ou seja, eles se embaralham nas sintonias dos interesses inferiores. Eu vou dar um exemplo. Se nós sabemos que a prostituta é o institucionalismo religioso, e sabemos que a grande Babilônia são as comunidades materialistas que se voltam contra Deus, e se sabemos que o dragão representa o mal em crescimento potencial, nós vamos ver essas três entidades. O mal dando a mão para as outras entidades, em consórcio ao longo da história da humanidade. No campo religioso, nós temos as cruzadas, a Inquisição. Nas cruzadas, nós vimos a Babilônia. O poderio temporal se unindo com o produto religioso, entrando em sintonia com as falanges do mal. Não é por outro motivo que são referidos lá no livro Libertação como os dragões do mal, os espíritos mais vinculados de maneira mais intensa ao comportamento desviado. E desde os primórdios da nossa história, essas entidades unidas, elas promovem essa mistura para o casamento, desviando tudo que era projeto da aliança de Deus. É essa mensagem que o Apocalipse quer nos mostrar por esse entrelaçamento que vai crescendo de tal forma que nós vamos ver lá no capítulo 17 do Apocalipse uma projeção em que se confunde com o outro.
Por isso que, ao lermos o capítulo 17 do livro do Apocalipse, nós temos uma certa dificuldade de compreender onde começa a Babilônia, onde começa a prostituta e onde termina, obviamente, o próprio dragão. Mas, na verdade, o que o livro quer nos mostrar para a gente, na sua metáfora, é que eles se projetam e se entrelaçam de forma tão intrínseca que eles vão se unindo em comprometimento com a lei divina. Por isso que ele traz esse embaralhamento, que é poético, e só nos mostra de que maneira ele se funde. Mas Daniel já havia previsto que eles se misturavam como um casamento inferior. A partir do momento que você vai lendo o Apocalipse, você consegue discernir aqui nós não temos a prostituta, aqui nós não temos o dragão, aqui nós não temos a grande Babilônia. E eles vão crescendo pela união. E nós vamos receber uma ajuda de Emmanuel, que vai nos fazer entender isso de uma maneira espetacular. Ele vai primeiro pontuar o que significa a besta apocalíptica, que é a prostituta que promove o desvio religioso. Quando ele traz esse recorte, ele é preciso. Então você pega aquela lupa que o Emmanuel nos dá lá no livro A Caminho da Luz. Você consegue compreender. Ele foi realmente fundamental como um bisturi. Ele consegue nos ajudar a divisar essas figuras que estão ali previstas de maneira simbólica no livro. Então, vejam bem, Jesus veio passo a passo pelo planeta. Os espíritos que se reuniram no plano espiritual, a sua equipe superior, e fazem um projeto de avaliação. Como se darão em perspectiva o aproveitamento da humanidade face aos ensinamentos de Jesus? Essa é a grande questão do Apocalipse. Aplicar o cristianismo na Terra, e ele vai prever todas as etapas da humanidade até o alcance da humanidade regenerada, que é o símbolo da Nova Jerusalém. Mas então eles se reúnem porque eles não são desorganizados. Nós vamos ver que eles fazem projetos, eles fazem previsões. E as forças espirituais, elas fazem uma análise da situação amargurosa do mundo. Então, aqui Emmanuel, ele está nos dizendo que a avaliação deles constatou um cenário difícil de concretização dos ensinamentos de Jesus. E todos esses altos e baixos da humanidade
que estava a caminho da Nova Jerusalém, elas estão previstas no Apocalipse. Basta a gente conhecer os símbolos, que a gente vai conseguir situar a linha do Apocalipse de acordo com a cronologia da história, em face do porvir, ou fazendo uma perspectiva de futuro. Por quê? Porque o plano A falhou. Mas uma Jerusalém que cai na defecção, a última de Jerusalém do Apocalipse, que é a Cidade Santa, é o institucionalismo romano. E ela falha também. Os espíritos prevê a falha que haveria, a falha dessa missão. E eles então começam a traçar novos planos. Então eles estabelecem novas linhas de progresso para a civilização, fazendo os traços iniciais dos países europeus de todos os tempos modernos. Então eles já começam a constatar a potencialidade da Europa de promover uma alteração de rumos no planeta. Roma já não representa, então, para o plano invisível, senão um foco infeccioso que é preciso neutralizar ou remover. E o Emmanuel é precioso aqui. Por quê? Alguns vão defender que a grande Babilônia é Roma. Se você acompanhar a dica lá no Apocalipse 17, nós vamos ver que Roma não é Roma mais. Ela não significava mais nada de acordo com a projeção mediúnica que estava positivada no Apocalipse. Ela era. E o Emmanuel vai esclarecer isso já como um foco infeccioso. Ela não seria levada em consideração. Os espíritos estavam dizendo: nós fizemos uma avaliação e vimos que aquilo virou um tumor que precisava ser removido. Não dava mais para contar com Roma. Ela é uma vinha destruída, é um deserto. Ela não vai frutificar mais nada ali. Veja que o Emmanuel é um espírito que não emprega palavras sem propósito. Toda palavra empregada por Emmanuel, ele tem uma significação absurda. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: que o Apocalipse, ele é uma mensagem de advertência. É óbvio que o pilar de sustentação do Evangelho, que é a coluna do Evangelho, é o indivíduo. A renovação tem que começar a partir de cada um de nós. Mas nós não podemos esquecer que existe a perspectiva coletiva. E Kardec, muito claro na Gênese,
ele mostra esses dois sentidos da evolução. O sentido individual e o sentido coletivo. O que o Emmanuel está querendo nos mostrar aqui, que é a ênfase do Apocalipse, que ela é coletiva. Ele está mostrando advertências para as coletividades, para as nações. E se João fala que é advertência, porque o Apocalipse, ele é um puxão de orelha, ele é um aviso. Ele está dizendo, olha, não caminhe por esse sentido. As advertências estão todas lá. E aí, nesse trecho, Emmanuel nos mostra conteúdos materiais contidos no próprio Apocalipse. Exemplo, as guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouro, o comercialismo, as lutas ideológicas das civilizações ocidentais estão ali pormenizados, previstos por trás dos símbolos. Emmanuel está mostrando que a figura mais dolorosa nos indica uma ênfase do próprio Apocalipse. Ele enfatiza muito o desvio religioso. Jesus sempre apertava esta tecla, nos mostrando, vejam os desvios religiosos, vejam o que significa a traição da aliança nessa proposta por Deus. É um tema recorrente, porque o Apocalipse ele gira em torno de temas. E esses temas vão se repetindo. Às vezes traz uma nuance e outra abre um ângulo. Mas ele vai girando em torno de temas. E esse tema central é do desvio, chamando a atenção, não se desviem do caminho. E aí então a gente pode fazer um resumo dessas chamadas estacas. E a interpretativa firmada por Emmanuel com muita solidez para nos conduzir na leitura. Primeiro, delimitação temporal, que se abrange um período específico da humanidade. Qual é? Após a morte de João, é um período onde se inicia o relato cronológico da humanidade, segundo a mediunidade de João. E ele vai até quanto? Vai até a Nova Jerusalém, que é o mundo ditoso. Segundo, delimitação material. As guerras, etc. Né? E terceiro, identificação da besta apocalíptica. Ajuda a compreender o quarto período do domínio da besta, que vai de 600 a 1870. Decreto papal, 1216 anos. Dicas sobre o interregno. O Apocalipse mostra que teríamos uma fase grande de tribulação,
que é o período do domínio da igreja. Um marco para o fim desse período, que é a vinda do Espiritismo. E a partir daí nós teríamos a Nova Jerusalém. Só que ficou um intervalo. E o Apocalipse traz apenas umas pinceladas básicas do que vai acontecer nesse intervalo. Mas ele deixa em aberto com muitas questões que hoje essa lacuna vai ser formatada pela revelação espírita. E é Chico Xavier, a mediunidade que nos auxilia muito a entender o que nós podemos esperar da humanidade nesse período de interregno até a concretização, né, do mundo ditoso. Então essa foi uma pequena introdução de como nós entendermos o Apocalipse. Última parte. Muita paz, muita luz a todos.